E aí, gente boa, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Professor Guido, estou aqui junto com vocês nessa sua nova batalha rumo à aprovação do TJ. Estou à disposição para qualquer coisa. Agora eu sou seu novo brother, seu novo amigo aí. Me adiciona no Facebook, friend request aí, Guido Cavalcante lá no Facebook, ou pelo e-mail, guidorafael@hotmail.com, para perguntar, para reclamar, para falar sobre qualquer coisa. Estamos juntos nessa batalha. Isso aqui é uma construção coletiva. É você daí, eu daqui e a gente caminhando junto dentro dessa área de civil para fazer a felicidade, para que você esteja aí com o seu concurso pleno, realizado, com a carreira profissional maravilhosa pela frente. Então o Seton está aqui do seu lado para lhe apoiar. Então é um trabalho, basicamente só depende de você. Concurso público não depende de sorte, concurso público tem essa linda democracia de que a única coisa que impede você de atingir esse seu objetivo é você mesmo. Então não existe família, não existe indicação, não existe sorte, existe esforço. Então isso é muito belo, isso aí deve lhe tranquilizar, porque é só você, se você conseguir imprimir nessa sua caminhada rumo à aprovação um determinado tipo de esforço, esse esforço necessariamente vai gerar resultado. É uma coisa meio que matemática. Então, estamos juntos nessa nova caminhada. Sem muito mais enrolada, nós vamos fazer aqui um apanhado completo sobre direito civil, agora muito direcionado para a prova. A gente sempre tenta analisar as provas anteriores, tenta se focar no que é mais relevante, no que é que geralmente tem caído. Então, o Super Dicas tem esse formato muito dinâmico, né? É doutrina, questão, para fazer sua felicidade. Tranquilo, pessoal? Então, beleza, vamos começar. Segue para o primeiro slide. Olha lá. Primeira questão, acerca do direito civil, está lá na Lei de Introdução às Normas Brasileiras, antiga Lei de Introdução ao Direito Civil, e aí estamos no conceito de lei. Pessoal, lei, aí pelo conceito, que você vai buscar isso aí talvez no enunciado, é um preceito ditado por uma autoridade competente, limitando o livre-arbítrio do homem em sociedade em benefício da coletividade. Bota para mim. O que está acontecendo? Os seres humanos têm impulsos negativos, impulsos egoístas, impulsos destrutivos, e aí nós precisamos de um poder superior acima da individualidade, esse poder que nós aceitamos para que nos limitemos para benefício da coletividade, porque se cada um fizer o que quiser, é bagaceira, é cachorrada. Então precisamos nos limitar, nós permitimos que um poder fornecido, inclusive por nós, através do voto, nos limitem e nos regule. Isso é lei, pessoal. Tranquilo? E aí, todo conceito de lei, você no enunciado vai buscar essas características. Vai ali para o slide. Olha lá no slide. No enunciado, se for alguma questão que verse sobre lei, você vai buscar se está na característica da generalidade, na obrigatoriedade e na permanência. São as características básicas de toda lei. Dentro de característica de generalidade, você deve estar buscando lá, olha, que não devem regular situações de indivíduos, mas sim de coletividade. Volta para mim. Toda lei ela possui preceitos genéricos, preceitos amplos e abstratos. Não deve estar regulando lá a situação de uma só pessoa. Deve regular a situação como um todo. Então, essa característica da generalidade, se não for atendida, pode gerar até uma própria inconstitucionalidade da lei, né? Tranquilo? Segue para o slide novamente. Depois nós temos a característica da obrigatoriedade, possibilidade do uso de sanção para combater aqueles que não a seguem. Volta para mim. O que é que está acontecendo aqui? Toda lei deve ter sanção. Se ela não tiver, ela obviamente ela perde uma das características básicas da lei e ela vira apenas texto. Mesmo as leis ou normas que estão relacionadas a princípios, elas também possuem obrigatoriedade. A sua infração
também gera punição. Obviamente que é uma punição indireta, às vezes é uma nulidade, às vezes é uma anulabilidade, às vezes é indenização mesmo. Quando você pega um preceito geral, uma norma programática, ah não, aí não tem sanção, tem sim. De alguma maneira você está infringindo o ordenamento como um todo, e infringir o ordenamento como um todo pode ser sim algum ato que gere nulidade e anulabilidade em direito civil. Tranquilo, pessoal? E aí vamos para a terceira e última característica, olha lá. Permanência. Enquanto não houver alteração, a lei vai existir indefinitivamente. Então, sempre é dessa forma. Generalidade, obrigatoriedade e permanência. Tranquilo? Volta para mim. Então, no seu enunciado, você vai estar buscando encaixar o conceito de lei dentro dessas três características. Sempre vai ficar tentando incluir aquele seu enunciado, aquela sua alternativa diante dessas três características. Beleza? Então, tranquilo, pessoal. Então, primeiro assunto superado, conceito de lei, já dá para responder algumas questões com isso. Outro conceito que eu quero que vocês sempre lembrem aqui são as fontes do direito. Segue novamente para o slide. Fonte do direito, fonte formal, você vai lembrar de 4 fontes formais que elas estão exatamente expressas no artigo 4 da Lei de Introdução às Normas Brasileiras. Você vai ver lei, analogia, costumes e princípios gerais. Essas são as que a gente observa diretamente. Quando a lei for omissa, que é a primeira, o juiz decidirá decidirá o caso de acordo com a analogia, está aqui na segunda, os costumes e os princípios gerais. Pessoal, volta para mim. Isso aqui é uma sequência. O juiz ele tem que tentar ao máximo seguir essa sequência de 4 formas de solução de lide, né? Porque o juiz, enfim, por sua profissão, qualquer caso que ele for submetido, ele tem que dar uma resposta. Obviamente, não é a resposta do que ele acha que é justo, mas sim do que a lei diz que é justo. Às vezes, o juiz ele tem que, enfim, se anular um pouco em relação às suas crenças pessoais e, na verdade, seguir a vontade da lei, que é a sua função primária, é aplicar a lei. Então, mas às vezes não existe lei para aquele caso. Às vezes o legislador nunca pensou e nunca regulou aquela situação. Aí ele passa para a segunda. Então é uma sequência. Então ele vai tentar usar uma analogia. Porque a analogia também é a utilização de uma lei, só que não uma lei diretamente criada para aquele caso. Então, não tendo uma lei diretamente criada para aquele caso, ele vai tentar aplicar outra lei que não foi criada para aquele caso, mas é muito parecido. Então, a segunda forma. Não também havendo analogia, então esses dois últimos aqui são tipos de solução de lide mais abertos, mais cheios, mais doutrinários. Então, ele vai tentar usar os costumes, ele vai observar a sociedade como um todo, observar como aquela sociedade naquele momento está regulando aquela situação e não conseguindo, vai usar princípios gerais, que é essa forma mais solta possível, né? Justiça, equidade, boa-fé, função, vai usar os princípios gerais de direito. Tranquilo, pessoal? Essas são as fontes formais, mas também nós temos as fontes não formais, segue para o slide. Nas fontes não formais, nós temos a doutrina e nós temos a jurisprudência, que obviamente, volta para mim, não são fontes formais, reguladas em lei, reguladas no ordenamento, mas todo mundo sabe como elas são influentes, até porque todo operador passou por elas, né? O juiz, o ministro do STF passou pela doutrina, então, de alguma maneira, a capacidade que a doutrina tem de influenciar o ordenamento em si é ampla. Então, não havendo nenhuma daquelas soluções, não tem... E basicamente os princípios gerais, princípios gerais de doutrina estão muito ligados, né? Aquelas ali são as fontes formais, leis, analogia, costume e princípios, só que princípios e doutrina são faces da mesma moeda, né? Porque a gente analisa os princípios, a gente estuda os princípios dentro da doutrina e também temos como forma de solução a jurisprudência. Mas a jurisprudência no Brasil não tem lá relevância, assim, obviamente ela não é tão vinculativa quanto é a jurisprudência nos sistemas, por exemplo, americano, né? Onde você tem uma vinculação quase que absoluta. Os estudantes de direito passam o curso de direito, na verdade, em vez de estar estudando normas, estão estudando casos concretos passados, que
que geraram grandes paradigmas, né? É assim que o sistema lá funciona, poucas leis e muito estudo sobre caso concreto anterior. Isso é a forma deles crescer. Isso é bom, eles são mais dinâmicos, o direito deles evolui mais rápido, mas também isso pode também criar alguns absurdos. As maiores piadas jurídicas de julgamentos acabam saindo desse sistema, né? Porque o juiz lá tem uma liberdade muito maior, já que não tem tanta norma no caso concreto. E também eles usam muito o júri, né? Júri para quase tudo, que ele é o sistema de lá. Tranquilo, pessoal. Então, essa também dá para responder um monte de questão com esses conhecimentos acerca de fonte do direito. E outra coisa que eu observo cair muito em prova de concurso é essa questão do vacatio legis. Essa também é batata para cair. Então, segue para o slide para a gente dar uma vista de olhos nisso. Outra questão que eu observo muito estamos lá, 45 dias depois de publicada, a lei que foi escrita da publicação para efetividade, em regra, vai haver esse vacácio de 45 dias. Volta para mim. O que é isso? O que é esse vacácio? É um período, né? Porque supostamente ninguém pode ser excusado de cumprir a lei alegando seu não conhecimento. Então é aquela grande ficção jurídica criada de que todo mundo conhece todas as leis. Isso é um absurdo, né? Porque nem ministros conhecem isso, nem grandes doutrinadores vão conhecer todas as leis. Mas óbvio que a gente tem uma capacidade de ser um pouco razoável, de ter um pouco de racionalidade, de entender que talvez aquilo seja proibido, porque todo ser humano, em regra, entende quais são os bens jurídicos que são protegidos, né? Vida, dignidade, sexualidade, imagem. Tudo isso, qualquer ser humano, ele entende que esses são bens protegidos e acho que qualquer ser humano, nem mesmo sem conhecer a lei, sente em seu coração que abalos nesses bens que são tutelados pela lei são efetivamente ilícitos, né? São agressões ao sistema. Só que certas vezes tem bens que são tutelados que é muito difícil de se entender que são tutelados ou que são protegidos, porque às vezes, já houve norma que proibia a produção caseira de açúcar. Isso para proteger o monopólio do usineiro, né? Então, como é que diabo eu ia saber que produzir açúcar em casa era crime? Então, fica mais difícil nesses casos quando a lei ela começa a criar normas que não vão de encontro ou não vão de encontro ao sentimento humano do que é lícito do que é ilícito. Então, nesse caso, a lei ela precisa dar um tempo para que as pessoas se tomem conhecimento. Isso é o vacácio, né? Entre a sua publicação, entre ela ser escrita e ela ser efetiva, a lei tem que dar um tempinho para as pessoas se adaptarem. É justamente esse prazo de 45 dias em regra. Tranquilo? Então volta para o slide. Se não for 45 dias, aí você também tem algumas regras especiais. Se for no estrangeiro, você vai lembrar que essa regra vai ser depois de 3 meses depois de publicada. Se ocorrer nova publicação do texto, esse prazo vai ser restabelecido. E, pessoal, com exceção, se a própria lei está dispondo de maneira contrária. Volta para mim. Então, no estrangeiro, o sistema dá um períodozinho maior para que o estrangeiro faça essa adaptação, já que às vezes é difícil tomar conhecimento, porque está fora do país. Então, a lei dá 3 meses aí. Agora, se ocorrer nova publicação, esse prazo vai ser restabelecido. Então, é como se fosse lei nova. Então, isso é uma questão que eu já vi cair bastante, né, pessoal? A mesma lei, aí dentro do prazo de vacácio, ela sofre lá uma modificação. O prazo volta a correr novamente do início. Agora, a exceção é que a própria lei ela pode trazer um prazo de vacácio completamente diferente. O caso famoso é o caso do Código Alemão, que tinha um prazo de vacácio de quase 10 anos. Por quê? Porque o direito alemão, de maneira sábia, imaginou que era muito mais importante dar esse prazo estendido para que a população se adaptasse a um tipo de ordenamento tão importante quanto o ordenamento civil. Então, deu lá uma ampliada grande nesse prazo de vacácio. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para outro tema chamado revogação. Olha lá. Se não for uma lei temporária, a lei vigorará permanentemente até que outra lei a modifique ou revogue. Está no artigo
2º da Lei de Introdução ao Código Civil, só lei pode revogar lei, e ela pode ser, essa revogação ela pode ser uma revogação total, aí nós vamos chamar isso de abrogação, ou pode ser uma revogação parcial, e aí nós vamos chamar isso de derrogação. Volta para mim, isso aqui apenas são palavras que a gente deve utilizar dessa forma. Essa revogação ela pode surgir de 2 grandes formas, segue para o slide. Pode ser uma revogação expressa, que é quando existe uma clara menção da revogação da lei anterior, e pode ser uma revogação tácita, quando os dispositivos da antiga lei mostram-se incompatíveis com o da nova. Voltam para mim. Eu falei para vocês, desde lá do slide primeiro, que a lei ela tem essa característica de permanência. Ela vai continuar existindo no sistema enquanto ninguém modificar ela. Então, por exemplo, na França existem casos de leis que possuem mais de 300 anos. Então lá, elas vão entrando em diferentes ordenamentos, até diferentes sistemas jurídicos como um todo, se não forem revogadas, porque elas nunca se demonstraram incompatíveis com o novo sistema, até às vezes o sistema político que entrou. Entra sistema político, entra Constituição nova, sai Constituição, e a lei ela nunca se mostrou incompatível e ela nunca foi revogada, ela vai permanecendo viva dentro do sistema. É isso, é uma característica básica da lei, da forma com que nós construímos leis. Essa é a característica dela. Agora, para você matar ela, você tem que fazer ela de maneira expressa, falando da sua revogação, falando da sua não existência, e se você fizer isso de maneira total, nós costumamos chamar isso de abrogação. Se você fizer isso de maneira parcial, nós costumamos chamar isso de derrogação. Agora, às vezes, essa revogação ela foi feita de maneira tácita. A gente não expressamente matou a lei, mas criamos normas, criamos sistemas que são incompatíveis com ela. Então, nós chamamos isso de revogação tácita. Tranquilo, pessoal? Então, para provar que você é sabido e que você não erra questão de concurso público sobre isso, já dentro desse formato de Super Dicas TJ, vamos mostrar que você é sabido. Segue ali para o slide. Olha lá. No que concerne à vigência e aplicação das leis, de acordo com a Lei de Introdução ao Código Civil, é correto afirmar que, olha lá primeiro, salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido sua vigência. O pessoal nunca disse isso. Olha só, a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, volta para mim. Isso nós chamamos aqui de repristinação automática. Vou falar sobre isso já já, e isso não existe. Então havia uma lei A que regulava uma situação de determinada forma. Aí vem uma lei B e mata a lei A. Aí depois a própria lei B morre também, foi revogada. Então quer dizer que a lei A volta à vigência automaticamente? Não. Nós vamos mostrar uma exceção, mas em regra não existe repristinação automática. Essa alternativa A está errada. Tranquilo? Volta para o slide. Depois ele fala, vamos pular B. A lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes, modifica a lei anterior. Pessoal, volta para mim. Pessoal, disposições gerais não conseguem revogar uma lei. Só porque eu fiz disposições abstratas, gerais, isso não revoga uma lei anterior. Por quê? Para você revogar uma lei, você tem que ter, se for de maneira tácita, você tem que ter disposições específicas contrárias. Então, tem uma lei que determina que não é possível, sei lá, caminhar com cachorro na praia. E aí vem uma lei com princípios gerais, dizendo assim, não deve ser incentivado o passeio com animais, então, em ambientes públicos. Isso aqui é uma norma, de alguma maneira, aberta, não fala que em ambientes públicos, não fala em que condições, não fala com que características. Então, para você matar uma lei, você tem que expressamente matá-la. Princípios gerais, princípios abertos,
normas gerais, elas não têm um condão de extinguir uma norma específica. Para você matar, se você quiser matar uma norma, mate ela de maneira expressa, dê o tiro na cara dela mesmo, não venha só fazendo ameaças ou fazendo regulamentações abstratas. Fale diretamente. Tranquilo? Então, letra C também está errado. Vai para a letra D? Olha lá. A obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida nos estados estrangeiros, se inicia 2 meses de oficialmente publicada. Pessoal, tá vendo como eles fazem isso? Volta lá para o slide. Volta para mim, desculpa. Basicamente, o que é que acontece? Eles ficam tentando mudar os números. Então, aqui está falando 2 meses, mas eu tinha acabado de falar para vocês que eram 3 meses. Então, o que é que está acontecendo aqui? Eles pegam uma besteirinha, pegam um número, modificam e tentam enrolar você. Mas aluno setor não cai numa bobagem dessa. Aluno setor é um aluno diferenciado, vai perceber que não são 2 meses, são 3 meses, então a alternativa C também está errada. Volta para o slide. Depois ele fala, as correções de texto de lei já em vigor não consideram-se lei nova. Pessoal, volta para mim. Eu disse que consideram-se sim. Se você fez durante o período de vacácio modificações, variações, tudo isso vai ser considerado lei nova e isso pode sim gerar um prazo de vacácio novo. Tranquilo? Então volta para o slide. A alternativa certa vai ser o quê? A alternativa certa vai ser a lei B. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que a outra a modifique ou revogue. Então, não se destinando à vigência temporária, a lei ela vai permanecer no ordenamento até que outra lei a revogue ou, basicamente, se ela for uma lei temporária, aquele prazo passe. Então, volta para mim. É isso, né, pessoal? Então, dá para mostrar que concurso público não é esse bicho de 7 cabeças. Dá para trabalhar assim, dá para fazer uma boa prova, apenas com um pouco de esforço. Pouco não, com muito esforço, mas ponto. É o que você precisa, não é sorte, não é uma questão de inteligência brilhante. Ah, meu Deus, eu não sou inteligente, não vou passar. Claro que não. Mesmo que você não seja um gênio, de alguma maneira, se você for muito esforçado, se você tiver muita disciplina, o concurso é seu. É um trabalho diário. Você agora é trabalhador concurseiro, né? Você não tem carteira assinada, você não bate ponto, também não tem chefe nenhum, seu próprio chefe é você, mas você tem aquela obrigação diária consigo próprio. Se você se determinou a passar nesse concurso, olha, eu vou passar nesse concurso, esqueça tudo e apenas faça isso. Então, é aquela determinação específica, aquela tranquilidade na decisão. Decidiu fazer isso, isso vai ser feito. Então, não tenha dúvidas. Ah, será que eu vou passar? Será que eu não isso? Será que eu não vou aquilo? Quando a mente ela ganha essa característica de determinação, a coisa segue. Tranquilo, pessoal. Então, vamos falar sobre um temazinho que também, inclusive, ajudou a responder a questão anterior, que foi sobre repristinação. Segue para o slide. Significa o restabelecimento da eficácia de uma lei anteriormente revogada. Basicamente, a lei nasceu. O que foi que aconteceu com ela? Ela foi revogada por outra lei e, de repente, uma outra lei veio modificar a lei que matou a primeira. Funciona mais ou menos assim. A lei A existia, depois veio a lei B e matou a lei A, depois veio a lei C e matou a lei B. Essa é a história. A minha pergunta é, será que a lei A volta à vida dos mortos? Vira aí um zumbi, levanta da tumba e volta a regular a situação civil? Essa é a pergunta. Pessoal, em regra, não existe de maneira automática. Olha lá o artigo 2, parágrafo 3º, salvo disposição em contrário. Salvo disposição em contrário porque talvez essa lei B, essa lei C, ao matar essa daqui, falou expressamente da volta da lei A. Então, basicamente, se não houver volta para mim, se não houver essa menção expressa, não vai haver repristinação automática. Então, o que é que acontece? Vamos supor que existia uma lei que
que afirmava que todas as pessoas que andam de carro têm agora que andar de capacete também. Olha que situação, bota o cinto e bota o capacete. Isso era uma lei A. Aí vem uma lei B e fala, não, isso não é mais obrigatório. Então ela matou a lei A. Aí chega uma lei C e mata a B. Então quer dizer que você precisa usar capacete novamente? Essa é a grande pergunta. Não de maneira automática. Ou seja, só é possível repristinação se a terceira lei que revogou a segunda preveja automaticamente. Se essa terceira, que matou essa do meio, a B, previu expressamente, aí a primeira volta à existência. Tranquilo, pessoal, essa é a regra geral. Mas aluno ceton é aluno completo e aluno ceton não fica contente apenas com regra geral, ele fica também procurando as exceções, e uma exceção muito boa é uma previsão que existe na Lei 9868. Segue para o slide. Um importante caso de repristinação sempre deve ser lembrado, que é frequente em concursos, que é a repristinação automática, que é uma exceção, está na Lei 9868. Pessoal, basicamente essa lei trata de ações que tramitam perante o STF, por exemplo, a ação de constitucionalidade. E no parágrafo 2º ele diz, a concessão de medida cautelar torna aplicável a legislação anterior, caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Volta para mim. Então o que é que está acontecendo? Vamos supor que nós estamos discutindo a constitucionalidade de alguma lei. E curiosamente essa lei tinha revogado uma lei anterior. Então para o sistema não ficar no vácuo, para o sistema não ficar sendo com um tipo de vazio legal, às vezes, nesse caso, durante aquele período de discussão dessa lei, é melhor deixar aquela lei vigente. Então essa é uma solução provisória, nós estamos aqui falando de uma medida cautelar durante aquele período, mas também a lei está dizendo que se o STF não achar adequado que a lei anterior volte à vigência, ele também não vai fazer isso. Então deixa eu mostrar aqui no quadro, volta para lá. Tinha a lei A, que regulava a situação de alguma forma, vem a lei B e mata a lei A. Aí aconteceu o quê? Basicamente nós estamos discutindo a constitucionalidade da lei B. Nós estamos vendo se essa lei é constitucional ou não. Então durante o período de discussão dessa lei, talvez seja adequado que deixe que durante esse período que a lei A esteja regulando a situação concreta. Volta para mim. É apenas uma tentativa de fazer com que o sistema não fique num vazio jurídico. Para que não, enfim, para que as situações, todas as situações, elas estejam de alguma maneira, tenham uma resposta jurídica adequada. Mas isso às vezes pode não ser adequado, pode ser que o STF não imagine que aquilo é apropriado, e pode ser que o STF fale assim, olha, estamos discutindo a constitucionalidade da lei B, mas mesmo assim a lei A não volta à vigência. Tranquilo, pessoal. Então, dentro dessa temática, dentro desse grande tema acerca da vigência ou não da lei, nós temos 3 grandes palavras importantes que a gente sempre deve lembrar delas. Olha só no slide. Que é o ato jurídico perfeito, que é o direito adquirido, que é a coisa julgada. Pessoal, ato jurídico perfeito é algum ato que você realizou dentro da vigência de qualquer lei. Então, se eu estou, volta para mim. Se eu estou hoje, por exemplo, dentro da vigência do Código Civil 2002 e eu realizo um casamento do jeito que a lei civil desse ano, que eu estou sob a vigência dele, está afirmando que deve ser, eu realizei um ato jurídico perfeito. Então é isso. Estou dentro da vigência, nesse momento, do Código Civil de 2002. Então todos os atos que eu realizar em conformidade com essa lei, acaba sendo um ato jurídico perfeito. Se eu realizar esses atos jurídicos, eu vou adquirir um direito. Por exemplo, o direito a estar casado, os direitos que o matrimônio acaba gerando, coabitação, patrimonial, de sucessão, de alimentos, são direitos que eu adquiri. Então, dos atos jurídicos perfeitos, nascem direitos adquiridos. Então, se você está sob a vigência de uma lei previdenciária e você realizou os atos que aquela lei demandava, você adquiriu um direito, que é aquela famosa história do direito adquirido. Esses são os 2 temas que são correlatos, direito adquirido e coisa julgada, e ato jurídico perfeito.
E, curiosamente, outra palavra que também é bastante utilizada, mas não tem uma relação direta com as duas, é a coisa julgada. Coisa julgada é uma solidificação de uma resposta judicial. As pessoas elas perguntam coisas ao Estado, olha, quem é que está certo, sou eu ou ele? Através da petição, através do processo. O Estado gera uma resposta, que é uma sentença, e essa sentença, depois de certo período, ela ganha uma solidez, ela ganha uma característica de imutabilidade. Isso é uma coisa julgada. Tranquilo, pessoal. Então, são essas três palavras que eu espero que vocês tenham guardado no coração. Já já a gente volta mais com Super Dicas TJ. Tranquilo? Obrigadão.